Boa noite para todos, para todas, né? Vou fazer uma breve apresentação para quem não me conhece, né? Ter uma ideia de quem eu sou e porquê desse curso, né? Meu nome é Claudiana, eu sou professora do Núcleo de Tecnologia Educacional do município de Natal, né? Aqui no CEMURI. E aí eu ministro, na minha carga horária de trabalho, cursos de formação de professores aqui. Eu faço parte do quadro dos formadores do UNTE, né? E aí, eu acredito que a maioria já saiba, a gente se dedica muito mais ao trabalho com tecnologias educacionais, né? Esse minicurso, eu extraí um pedacinho, né, um conteúdo para criar essa oficina, aliás, do meu curso, o curso que eu ministro aqui, que é o uso pedagógico dos tablets, que é um curso que a gente desenvolveu para dar suporte aos professores de como usar de forma pedagógica os tablets que foram distribuídos pelo município, né, na rede pública, certo? A minha formação é mais na área de tecnologia educacional, eu sou pedagoga, mas eu tenho especialização na área de tecnologia, eu tenho mestrado na área de tecnologia, então a minha formação é bem dedicada a essa área aqui. E eu já estou há algum tempinho ministrando cursos de formação aqui, certo? Eu vou fazer também a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher morena, estou usando tranças no cabelo, óculos, né, com uma camisa preta, e eu estou numa sala branca com computadores, né, um laboratório de informática. Eu vou apresentar aqui, porque a gente tem muita coisa para fazer, aí para a gente não ficar perdendo tanto tempo, eu vou tentar fazer a apresentação para vocês irem entendendo melhor. Então, como eu já foi falado, o nome do curso é Inteligência Artificial na EJA, né? Eu tentei fazer uma oficina mais voltada para o público da educação de jovens e adultos, né? A gente vai se dedicar especificamente, né, aos conteúdos voltados para essa área, mas a gente consegue trabalhar com esse conteúdo em várias outras áreas da educação, né? Explorando novas possibilidades pedagógicas. Então, o recorte temático, a oficina tem como objetivo central apresentar o ChatGPT, né? Eu trouxe a inteligência artificial, mas aí a inteligência artificial a gente vai ver que é um mundo de coisas, né? Tem vários tipos de inteligência artificial, a gente vai ver que a inteligência artificial também já faz parte, né, da nossa vida, está completamente já agregado ao nosso dia a dia, né? E aí eu separei um tipo de inteligência artificial, que é o ChatGPT, que eu considerei que é uma ferramenta super útil, assim, para dinâmica de sala de aula, dinâmica pedagógica, né? Então, o objetivo é apresentar o ChatGPT como uma ferramenta pedagógica inovadora para professores de educação de jovens e adultos. Serão exploradas formas de utilizar a inteligência artificial para planejar a aula, criar atividades personalizadas, facilitar a aprendizagem de alunos, com diferentes ritmos e ampliar o acesso a conteúdos de forma dinâmica e interativa. E aí, a gente vai fazer uma partezinha breve, teórica, né? Eu tentei fazer uma oficina que fosse acessível para o público em geral, para quem conhece o ChatGPT, quem já teve uso, quem já faz uso, mas também para quem nunca usou, para quem não conhece, né? Eu tentei criar um mini curso que fosse acessível para todo mundo. Então, inteligência artificial, que é isso, né? É um ramo da ciência da computação que desenvolveu sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiria inteligência humana. Isso inclui habilidades como aprendizado, raciocínio, reconhecimento de padrões, tomada de decisões e compreensão da linguagem natural, né? A gente se depara, né, com tecnologias aí que tem, né, na sua formatação a inteligência artificial, que são capazes de fazer coisas que a gente fica impressionado, né? Porque é exatamente essa tecnologia desenvolvida com essa ideia de inteligência humana. Então, eu trouxe aqui uns exemplos, né, de inteligência artificial que já está aí na vida da gente e que talvez a gente já tenha usado e nem dado conta que é um tipo de inteligência artificial, né?
e para a gente perceber que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Que faz parte da nossa vida, faz parte da vida dos nossos estudantes, né? Então, importante a gente ter conhecimento, importante a gente tentar agregar isso aos nossos conteúdos pedagógicos, né? Atualizar, né? Facilitar a nossa prática pedagógica, né? O ChatGPT, né? Que é o que a inteligência que a gente vai trabalhar aqui, que é um assistente de conversação baseada em inteligência artificial para geração de textos. Então, o ChatGPT ele tem uma proposta principal de gerar texto, né? E aí, com essa ideia de gerar texto, a gente consegue fazer um mundo de coisas, né? Na oficina hoje, eu vou tentar mostrar um pedacinho dessas coisas, né? Que talvez ajude aí na prática de vocês, né? Enquanto professores de educação de jovens e adultos. Aí tem uma outra inteligência artificial que é muito comum, que é o Siri, da Apple, que é um assistente pessoal, né? Para iPhones e outros dispositivos da Apple, né? Então, quem tem iPhone ou algum dispositivo da Apple tem usa essa tecnologia, que é esse símbolozinho, essa bolinha colorida que tem em cima na tela, né? Aí, esse assistente pessoal, ele faz um monte de coisa, né? Por exemplo, um exemplo que eu faço, né, que eu até me surpreendo às vezes, eu treino na academia, aí eu coloquei o meu treino no meu celular, né? Então, o que é que ele fez? Ele identificou o lugar, ele fez a geolocalização. Então, toda vez que eu chego na academia, ele abre o treino para mim. É como se fosse uma secretária, um assistente pessoal, né? Então, esse sistema é presente nos smartphones, né? Nos dispositivos, de forma geral, da Apple. Aí tem um outro que é muito comum, que é a Alexa, né, da Amazon, que muita gente tem em casa, que é um assistente de voz para dispositivos Echo, que dispositivo Echo é um dispositivo controlado com a voz, né? Então, a gente já tem... a Alexa é muito mais do que um aparelho que toca música, né? Ele agenda, né, compromisso, abre mensagem, controla dispositivos em casa, né? Na minha casa, eu coloquei lâmpadas digitais e eu controlo pela Alexa, né? Ela desliga, liga, muda de cor. Então, tem essa tecnologia, né, que é comum, é mais no nosso dia a dia, né? O Google Assistente, que é uma outra tecnologia, né? Um assistente parecido com o Siri, só que ele é disponível na Google, né? Quando você acessa o Google, tem lá um símbolozinho de um microfone, né? Que quando você aperta o microfone, você solicita alguma coisa, se tiver configurado no seu aparelho, e ele vai lá e abre, sei lá, pesquise onde fica o Nordestão, os endereços do Nordestão. Ele vai lá abrir todos os endereços do supermercado Nordestão. Então, tem esse assistente que é comum, basta você abrir o Google. Google Tradutor, né, que é uma tecnologia de tradução automática de idioma, quando a gente vai viajar para outro país, né, quem não domina a língua desse país, é muito comum utilizar o Google Tradutor, que ele faz, inclusive, o reconhecimento de voz, né, a tradução dos idiomas. E Netflix e Spotify, que são algoritmos de recomendação de filmes e músicas, né? Lá tem essa tecnologia de inteligência artificial, porque cada configuração desses aplicativos, né, é particular da pessoa, né? Os algoritmos reconhecem o que você gosta, né? Então, a minha Netflix, que eu pago, ela me oferece os filmes que eu gosto, né? Ela reconhece o meu padrão de comportamento com relação às escolhas de filme e ela oferece para mim. A mesma coisa o Spotify, né? Ele é um aplicativo de música, né? Música, podcast, playlists de música, e ele faz a mesma coisa, né? Ele é muito individual, ele oferece para mim as músicas e os estilos musicais que eu gosto, e eu vou criando a minha organização, né, de música lá, eu vou favoritando o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Então, tudo isso aí são inteligências artificiais que já fazem parte da vida da gente, né? Que já estão presentes no nosso dia a dia
e que a gente talvez não reconheça como inteligência artificial. E aí a gente vai para o ChatGPT, né? Vai se dedicar mais a falar ele, que é ele que eu escolhi para a gente utilizar aqui, né? No curso que eu ministro, a gente trabalha com outras inteligências artificiais, mas aí eu acho que o ChatGPT é bem prático para a gente fazer assim de forma online, né? E a maioria é muito aceitável assim pelos professores de forma geral quando eu ministro o curso. Então, o ChatGPT é um modelo avançado de inteligência artificial, projetado para processar e gerar textos de forma natural e consistente. Ele utiliza uma tecnologia chamada de processamento de linguagem natural, que é PLN, né? Ele interpreta, manipula e compreende a linguagem humana, baseada em redes neurais treinadas com grandes volumes de dados textuais, né? Então, existe um grande número de bancos de dados, né? Que quem desenvolveu o ChatGPT usa, e através dessa quantidade enorme de dados, ele consegue criar texto, né? Dar sugestão de modelos de textos, né? Para a gente, né? Baseado no que a gente solicita, né? A gente vai fazer a simulação e aí vai dar para entender melhor. O ChatGPT é baseado na arquitetura GPT, né? Que segue 3 etapas principais. O pré-treinamento, né? O modelo aprende padrões de linguagem, analisando grandes quantidades de texto na internet, que foi o que eu acabei de falar, né? Ele tem um banco de dados gigantes, que é de onde ele tira essas informações, né? Ajuste fino, que é a segunda etapa. O modelo é refinado com dados específicos e revisados para melhorar a qualidade das respostas. Então, na medida que você vai refinando a sua pesquisa, a sua conversa com o ChatGPT, ele vai melhorando a resposta que ele vai dando para você, né? O texto que ele vai criando para você. Interação em tempo real, né? Que é a terceira etapa. Quando um usuário envia uma pergunta, a inteligência artificial processa a solicitação e gera uma resposta consistente. Então, ele vai lá no banco de dados de forma real, busca e em segundos ele responde para você o que você solicitou, né? Então, basicamente, é esse o funcionamento do ChatGPT, né? Não se preocupe que a gente vai fazer tudo isso de forma prática, né? Eu estou só na parte teórica para a gente entender o que vem por trás, né? Mas a gente vai exercitar aqui como é uma oficina e eu vou mostrar para vocês isso na prática, que é o que a gente vai fazer agora. Tudo bem até aqui? Podemos? Vocês podem fazer uma interaçãozinha lá pelo chat, né? Agora, eu trouxe um modelozinho, né, de uma sequência didática, né, que foi a estrutura pedagógica que eu pensei que seria mais prático para a gente trabalhar aqui. Então, eu peguei uma ideia de uma sequência didática para trabalhar com a educação de jovens e adultos, né? E como a gente poderia desenvolver essa sequência didática utilizando o ChatGPT, certo? Essa, basicamente, é a oficina que a gente vai fazer, né? Desenvolver uma sequência didática, criar uma sequência didática para trabalhar com os estudantes, né? E de que forma a gente pode criar essa sequência didática utilizando o ChatGPT e que a gente possa extrair um resultado bom, mais próximo da realidade do nosso estudante, né? Ou da turma de forma geral, ou das especificidades que tenha na sala, que a gente pode ir fazendo um filtro, né? E aí é isso. Antes de a gente começar a trabalhar com a sequência didática, eu gosto de fazer um exemplo nas minhas aulas, que eu acho que facilita a gente entender como funciona o ChatGPT, certo? Então, vamos imaginar que eu passei o dia hoje dando mini curso, né, aqui na Genat. Aí eu tenho uma amiga que eu quero mandar uma mensagem que eu não tive tempo, eu vou sair daqui, sei lá, depois que terminar essa formação, eu vou estar cansada e não vou ter tanto tempo para me dedicar a uma escrita, né? Então, eu vou pedir para que o ChatGPT construa uma mensagem de aniversário para me mandar, parabenizando ela.
certo? Então, vou apresentar de novo aqui e vou já mostrando para vocês como é que a gente localiza, como é que a gente chega lá no chat GPT, certo? Mas a ideia inicial é a gente fazer essa mensagenzinha de aniversário. Tá dando para ver a minha tela, gente? Vocês estão conseguindo ver uma busca do Google? Alguém pode falar? Porque não estou conseguindo ver vocês. Sim, sim, estamos vendo. Dá para ver, né? Eu coloquei aqui, ó, na busca ChatGPT, certo? Foi isso que eu fiz para... Aqui está numa busca da Microsoft, mas no Google pode ser a mesma coisa. Porque o ChatGPT, ele funciona melhor com o navegador, esse navegadorzinho aqui, que é o da Microsoft, certo? Ou o Firefox, né? No Chrome, que era o que eu estava utilizando para apresentar, ele às vezes dá um bug, dá um probleminha. Então, eu preferi trabalhar aqui para não correr o risco da gente apresentar isso durante a aula, né? Então, tá aqui, eu só fiz pesquisar e aqui tá a opçãozinha, ó, essa logo de cara, assim, ChatGPT. Essa clica aqui. Aí ele está abrindo para mim, né? Ele já fez o login, porque eu já tenho acesso, né? Mas para quem nunca usou, a primeira vez que você for usar, você tem que fazer o cadastro. Aí o cadastro pode ser uma conta Google. Ele reconhece rapidinho, tem até a opção de você cadastrar pela conta Google. No primeiro uso também, eles fazem umas perguntas básicas, assim, perguntas pessoais, né? Aí, por que que ele faz essa pergunta pessoal, né? Eu acho que é melhor deixar essa surpresa mais para frente, porque senão vai tirar o brilho aqui do nosso uso, né? Mas já eu explico para vocês o porquê que ele faz essas perguntas pessoais, né? Então, o meu já entrou no meu acesso, certo? E aí, o ChatGPT, o layout é esse aqui, ó. É um layout bem clean, né? Uma tela com poucas informações. Tem muita informação nessa aba lateral aqui, né? Esquerda da tela, porque eu já uso há bastante tempo, né? Mas para quem não usa, isso aqui vai estar sem nada. Isso aqui são os históricos das minhas conversas com o ChatGPT. Então, o ChatGPT é um bate-papo, né? Você pode ver que é parecido com o WhatsApp, né? Que a gente faz a conversa, a gente bate o papo, né? E tem esse espaçozinho de conversar. Né? E aí a minha ideia não é de criar uma mensagem de aniversário, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Ele está perguntando como pode me ajudar. Aí eu vou dizer, crie uma mensagem de aniversário para a Júlia, uma amiga especial. Pronto, eu vou pedir para ele criar. Aí ele que está criando aí, ó. Hoje é um dia para celebrar não só mais um ano da sua vida, mas também toda a luz, generosidade que você espalha pelo caminho, e por aí vai, né? Ele cria a mensagem em segundos, né? Rapidinho. Só que essa mensagem não me agradou muito. Eu quero uma mensagem mais específica, como ela é uma amiga próxima, eu quero que ela... quero uma mensagem que tenha mais proximidade, né? Que mostre esse carinho todo que eu tenho por ela, detalhes da nossa vida, né? Então, eu vou pedir, eu posso... E o legal do ChatGPT é que ele vai entendendo não só a pergunta que você fez, né? Ele entende toda a conversa que você vai tendo com ele, né? Ele vai visualizando toda a conversa que você teve em relação àquele assunto, né? E aí ele vai
personalizando melhor essa resposta, né? Ele vai entendendo a partir dos algoritmos como você gosta das respostas e ele vai moldando essas respostas de acordo com o que você gosta, né? Como é seu perfil, né? Tanto que em alguns momentos ele vai perguntar coisas para você, do tipo assim, ele vai dar duas respostas. Você gostou mais dessa ou dessa? Esse tipo de estratégia para ele entender o que você gosta mais, como é seu perfil. E aí ele vai moldando a isso, né? Então, vou colocar aqui, ó. Acrescente a essa mensagem um agradecimento pelos cuidados que ela teve com meu filho. Meu teclado tá horrível. Pronto, eu pedi para acrescentar essa mensagem um agradecimento pelos cuidados que ela teve com meu filho. Vou colocar aqui. Hoje é o dia para celebrar, mas não só mais um ano de vida. Além de amiga, você foi um apoio essencial em momentos importantes, especialmente cuidando de Benjamin. Olha só, o nome do meu filho é Benjamin. Que curioso, né? Ela descobriu o nome do meu filho. Esse exemplo eu sempre uso, né, nos meus cursos. Então, em algum momento lá dos meus arquivos, eu disse para a inteligência artificial que o nome do meu filho é Benjamin. E aí ela já identificou isso. Então, toda vida que eu peço para falar do meu filho sem dizer o nome, ela já sabe que é Benjamin e coloca o nome dele, entendeu? Então, eu uso esse exemplo para mostrar a vocês que a inteligência artificial ela vai capturar todo o histórico que vocês forem trabalhando dentro dela, né? Então, ela vai entendendo quem é você, entendendo o seu perfil. Então, é por isso que ela faz algumas perguntas quando você faz o cadastro, né? Algumas perguntas pessoais para entender seu perfil de forma geral. E na medida que você vai usando, ela vai entendendo, vai conhecendo você melhor, né? Os algoritmos vão fazendo isso para entender melhor quem é você. Então, vai colocando coisas desse tipo, certo? Então, você pode ir filtrando cada vez mais, dizendo cada vez mais coisas para a inteligência artificial, e aí vai. Ela vai filtrar, ela vai aumentar, ela pode diminuir essa mensagem de aniversário do jeito que você for pedindo para ela, né? E ela também vai fazendo essa busca lá atrás das informações que você já pediu semelhante a essa, né? Lá nos seus históricos, certo? Então, ela vai se adequando ao seu modo de conversar com ela. Então, agora a gente vai voltar, deixa eu só voltar aqui para a telinha. Tudo bem até aqui? Estou muito rápida? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo tranquilo, professora. Pronto, então vamos para frente. Eu vou voltar agora para a apresentação, para aquela sequência didática que eu disse a vocês que a gente ia trabalhar, né? Que a estratégia pedagógica que eu trouxe para essa oficina foi uma sequência didática. Então, deixa eu colocar aqui na apresentação para mostrar a vocês. Pronto. Dá para ver a minha tela da apresentação?
Dá sim. Dá, né? Então, como eu criei um quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho, né, eu coloquei alguns elementos que são que fazem parte de uma sequência didática. Aí aqui que eu coloquei, ó, elemento de um lado e sequência didática, né, na outra coluna. O eixo temático, as contribuições docentes sobre o eixo do trabalho, eu peguei lá no material do Estado, né, do referencial teórico do Estado, né? Peguei esse eixo temático, né, que é um eixo temático que provavelmente vocês vão ter acesso, né, a partir da publicação desse material. Né? E o conteúdo desse eixo temático que eu elegi para essa sequência didática foi leitura e produção de textos profissionais, né? Os objetivos seriam como interpretar e preencher formulários, cadastros, pedidos, fichas de emprego, né? Então, eu escolhi esses objetivos, né, dentro desse conteúdo da educação de jovens e adultos para a gente trabalhar no ensino fundamental, anos iniciais da EJA, né? Vamos tentar trabalhar nessa ideia, certo? Então, aí, ó, na sequência didática, né, eu detalhei que a gente precisa ter uma atividade introdutória, que seria o levantamento de conhecimentos prévios e contextualizações desse conteúdo, interpretar e preencher formulários. Uma atividade principal, que seria o desenvolvimento de tema com textos, vídeos, exercícios interativos e discussões. Uma atividade prática, a aplicação de conhecimentos com exercícios, como preenchimento de formulário, produção textual ou dinâmicas em grupo. Uma atividade de fechamento, né, que seria uma atividade de sistematização do aprendizado, e um instrumento de avaliação, como é que a gente poderia avaliar essa sequência didática. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu estou planejando, eu sou professora da educação de jovens e adultos, eu estou planejando uma sequência didática para algumas aulas que eu quero trabalhar esse conteúdo, né, com esses objetivos, certo? E aí, eu posso utilizar o ChatGPT para me ajudar a criar essa sequência didática, né? Vai facilitar muito a dinâmica do meu trabalho, né, o meu planejamento na hora de executar criar essa sequência didática, certo? Então, o que eu preciso primeiro? Uma atividade introdutória, certo? Né? Com essa ideia aqui, ó, interpretar, né? Com esse objetivo, interpretar e preencher formulários e cadastros, pedidos e fichas de emprego. Então, eu vou lá para o ChatGPT. Estou aqui no ChatGPT, né? Só. Eu já fiz essa simulação para facilitar aqui e a gente ser mais rápido, né? Então, o que é que eu quero? Criar uma atividade introdutória para uma sequência didática sobre como interpretar e preencher formulários, cadastros, pedidos de fichas de emprego para alunos do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou pedir para a inteligência artificial fazer isso para mim, criar essa atividade introdutória. Ele não criou uma mensagem aniversário, então ele pode criar essa atividade introdutória. O importante, o que vocês precisam saber, é que vocês precisam dar o comando certo. Quanto mais detalhado você colocar nesse comando, mais você terá um resultado melhor, certo? Então, a gente chama os comandos de prompt. Né? Na internet, quando vocês forem procurar, vai ter os prompts para ChatGPT. Então, vocês precisam criar prompts que a inteligência entenda bem o que você quer e vá lá fazer do jeito que você pediu. Né? Então, o meu prompt que eu criei para criar uma atividade introdutória é essa aqui, ó. Crie uma atividade, eu quero uma atividade introdutória sobre para uma sequência didática, né? Sobre como interpretar e preencher formulários para alunos do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Então, eu detalhei exatamente o que eu queria. Aí eu vou aqui, ó, coloquei esse prompt, esse comando, né? E vou lá apertar, pedir para ela criar.
E aí ela criou aqui, ó. Aí eu vou ler, né? É muito importante que a gente não confie 100% no que a inteligência artificial escreveu, né? Então, por mais que a gente vá criar textos na inteligência artificial, é interessante que a gente revise tudo que está lá, né? Porque, é como eu falei para vocês, eles vão atrás de um banco de dados gigante, né? Mas eles podem ter ido atrás de a fonte que ele buscou para responder você pode ser um banco de dados desatualizado, né? Já aconteceu várias vezes aqui, durante as aulas que eu estou ministrando, que a informação que ele deu foi uma informação que já estava desatualizada, só que aí o professor era da área, né? Ele fez o passo a passo certo, que foi revisar a resposta da inteligência artificial e usou ou não, sabia que aquela informação estava desatualizada, então ele foi lá e pediu para ela revisar. Ela revisou, deu uma informação melhor, né? Então vamos ver aqui a atividade, como é que ele cria o padrão de atividade. Ele cria as listazinhas, né? Geralmente ele ele dá respostas em formato de lista, né? Quando você pede esse tipo de coisa aqui, ó. Atividade introdutória, para que servem os formulários, né? Foi a atividade que ele está sugerindo. Aí ele colocou os objetivos, os materiais necessários que vocês vão precisar usar e o passo a passo de atividade, né? Então, a primeira atividade que ele sugeriu foi uma rodada de perguntas. Como é uma atividade introdutória, né, ele sugeriu bem que é essa atividade de sondagem, né? Ele colocou aqui a sugestão de 10 minutos para realizar essa atividade, né? Então, o professor inicia com um bate-papo para ativar os conhecimentos prévios dos alunos. Você já preencheram algum formulário? Qual, né? Tiveram alguma dificuldade? Para que servem os formulários? Anotem no quadro as respostas dos alunos, destacando palavras-chave como cadastro, trabalho, serviço, consulta, matrícula. Então, ele sugere bem organizadinho, inclusive dá sugestões de como você direcionar esse momento, né? O tempo. Então, o jogo das situações. Estimula cartões com diferentes situações cotidianas, como você quer se cadastrar para receber atendimento no posto de saúde? Você deseja abrir uma conta no banco? Você está se inscrevendo em um curso gratuito, né? Então, ele vai colocando aqui, ó, ele colocou, em um outro momento, seria reflexão coletiva, né? Pergunta o que acontece se um formulário for preenchido errado. Como podemos garantir que estamos preenchendo corretamente? Aí, ele dá uma orientação para o professor embaixo. Anote as respostas no quadro e conclua reforçando que aprender, interpretar e preencher formulários facilita o acesso a serviços essenciais e oportunidades de trabalho. Encerramento da atividade. Explique que, ao longo da sequência didática, os alunos aprenderão a interpretar, preencher corretamente diversos tipos de formulário. Pergunte que tipo de formulário vocês gostariam de aprender a preencher primeiro. Essa atividade ajuda os alunos a compreender a relevância do tema e cria um ponto de partida para o aprendizado. Então, ele criou exatamente o que eu pedi, que foi uma atividade introdutória, né? E aí, se você gostar dessa atividade introdutória, né, você vai usar. Se ela tiver tudo ok, você vai lá e usa, você coloca lá no seu planejamento, né? Esse símbolozinho aqui, que são 2 quadradinhos, ó, um por cima do outro, é de copiar. Aí você pode copiar tudo aqui e levar para um arquivo, né? Leva tudo bem organizadinho, né? Aqui, ó, esse símbolozinho de positivo, essa resposta foi legal. O legal de você dar esse legalzinho ou não, né? Esse outro é o símbolozinho de resposta insatisfatória, é que ele vai entendendo como é que qual é seu perfil de resposta, né? O que você gosta, o que você não gosta, né? Tem também uma ferramenta de acessibilidade, ó. Esse fonezinho, né? Essa caixinha de som aqui é para falar. Ele vai falar, vai ler o que está escrito aqui, certo? Então, é uma ferramenta de acessibilidade. E aqui é para você editar na lousa, que é essa canetinha aqui, é que você clica em editar, você pode modificar alguma coisa aqui, ó, na resposta. Ele permite que você edite essa resposta aqui, dentro da tela do ChatGPT, certo? Essas outras 2 setinhas é para alterar o modelo da versão do ChatGPT, né? Eu estou usando uma versão gratuita, certo? Mas
existem várias outras versões, né? As versões pagas, elas são altamente eficientes, assim, altamente eficientes nas respostas, né? E aí o que é que ele vai fazendo também? Ele vai dando um bônus, né? Um tempo ele dá uma versão que é paga para você testar, né? Uma versão melhor, e depois acabou o tempo de uso, ele passa para uma outra versão mais antiga, né? Então, isso aqui são as versões. Sim, e uma coisa que acontece, você está usando uma versão, e aí acabou o tempo de uso dessa versão, que seria uma versão premium, né? Aí ele vai fechar essa conversa que está aqui, e para você abrir um novo bate-papo, né? Vai abrir um novo bate-papo, porque aqui essa conversa é infinita, né? Você não precisa apagar o que tem em cima para perguntar coisas embaixo, não. Se você tiver com uma versão que está disponível de uso limitado, você pode usar esse campo de pesquisa aqui para sempre. Você não precisa mudar para... porque tem muito isso também, quando eu vou dar aula, os professores falam, tá certo, eu vou trabalhar outro conteúdo agora. Como é que eu faço para apagar e começar de novo? Não precisa. Não precisa. É uma conversa, como se você estivesse conversando com alguém, né? Continua a conversar, vai colocando no mesmo espaço de pergunta, certo? É infinito aí. Se você tiver numa versão dessas que não tem limite, é infinito, ok? E a mesma coisa a gente vai fazendo com as próximas etapas da sequência didática. A próxima seria uma atividade principal, né? Então, vamos lá, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Bom, agora, eu vou pegar o mesmo prompt, o mesmo comando que eu dei, que eu acho que dá para ajustar aqui, ó. Vou selecionar o mesmo comando, ó, copiar e colocar lá embaixo. É só mudar algumas coisas. Eu colei aqui, ó. Crie uma atividade agora. Como é a atividade? Próxima atividade principal. Cria uma atividade principal. Eu tiro aqui essa atividade introdutória, coloco a atividade principal. Para uma sequência didática sobre como interpretar e preencher formulários, cadastro, pedidos, fichas de emprego para alunos do primeiro segmento da educação de jovens e adultos, dando continuidade. Eu acrescentei algumas coisas aqui nesse comando, ó, dando continuidade à atividade acima sugerida. Eu quero frisar bastante no comando, porque é o comando, é o prompt que faz você ter boas respostas, né? Que faz você ter... personalizar melhor as suas aulas, o seu material pedagógico, né? Então, o prompt bem feito, né, ajuda você a ter uma boa resposta, uma resposta que seja satisfatória para o que você está procurando, né? Então, eu peguei basicamente o outro prompt que eu tinha usado, mas eu coloquei agora, criei a atividade, agora é para criar uma atividade principal, né? Crie uma atividade principal para uma sequência didática sobre como interpretar e preencher formulários, né? Para alunos do primeiro segmento da educação de jovens e adultos, dando continuidade à atividade acima. Eu gostei dessa atividade introdutória, agora eu quero continuar a sequência didática. Agora eu preciso de uma atividade principal. Aí eu coloquei o prompt aí. Rapidinho ele está me dando a continuidade dessa sequência didática. Atividade principal, interpretando e preenchendo formulários. Ele colocou os objetivos aqui da atividade principal, os materiais necessários que vocês vão precisar e o passo a passo da atividade. A atividade que ele colocou principal é explorando o formulário real. É 15 minutos que ele sugeriu, né? O professor apresenta um modelo de formulário, exemplo, ficha de emprego, pergunta aos alunos quais informações estão sendo pedidas. Alguma dessas informações pode ser difícil de entender. Para que serve cada campo do formulário? O professor faz a leitura coletiva do formulário, explica o significado dos termos, dados, né? Por aí vai. Atividade de interpretação. Preenchimento do formulário, né?
e encerramento da atividade. Aí ele propõe um debate para encerramento, né? Mas você faz assim, professora, eu não tenho esse formulário. É só você pedir ao ChatGPT que ele cria esse formulário, né? Então, você coloca assim, ó, crie um exemplo de formulário que possa ser usado na atividade, vou botar entre aspas aqui, explorando o formulário real, que é a atividade que ele sugeriu aqui em cima, que seria a atividade 1, né? Atividade prática, atividade principal. Então, ele pede para que o aluno, o professor apresente um formulário, né? E os alunos vai fazendo perguntas em relação a esse formulário. Então, ó, eu não tenho esse formulário, eu quero esse formulário para trabalhar essa atividade, então eu vou pedir para ele criar. Cria um exemplo de formulário que possa ser usado na atividade explorando um formulário real, que é o nome da atividade. Aí eu vou pedir para ele criar. Aí ele criou aí um formuláriozinho que eu posso utilizar na atividade que eu vou trabalhar lá na atividade 1, certo? Uma ficha de solicitação de emprego. Os dados, né? Formação escolar, experiência profissional, habilidades e conhecimento, disponibilidade de horário. Se você não gostar desse modelo, você pode pedir para que ele faça um outro modelo, ele faz, certo? Ele até diz aqui, esse modelo pode ser impresso e usado na atividade para ajudar os alunos a interpretar e preencher corretamente o formulário realista, certo? Então, dá para fazer o formulário aqui também. E aí, tudo bem até aqui? Tudo tranquilo. Estão conseguindo acompanhar? Tá bom o tempo? Tem só uma perguntinha no chat. Certo. Qual foi o comando de busca que foi usado primeiro? Não entendi. Primeiro, para iniciar a sequência de dados, que eu vou voltar lá para mostrar qual foi. Ó, o primeiro comando que eu usei para iniciar essa sequência didática foi esse aqui. Crie uma atividade introdutória para uma sequência didática sobre como interpretar e preencher formulários, cadastros, pedidos de ficha de emprego para alunos do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Porque eu usei esse primeiro comando porque lá na nossa sequência didática aqui, ó, a primeira atividade seria uma atividade introdutória. Então, foi isso que eu pedi, né? Eu solicitei aqui uma atividade introdutória para uma sequência didática e coloquei qual era o conteúdo e qual era o segmento que eu ia trabalhar essa sequência didática, certo? Então, esse foi o primeiro comando. Voltando lá para a nossa sequência didática, a próxima seria uma atividade prática, né? Eu poderia solicitar agora uma atividade prática. Uma coisa que eu quero pontuar também aqui é que eu poderia pedir isso tudo aqui de uma vez, certo? Só que esse volume de informação de uma vez provavelmente vai ficar, não vai ser um bom comando, porque vai ser, pode se perder muita coisa, sabe? É melhor que você vá fazendo o passo a passo, porque você vai dando a situação mais específica. Aí, provavelmente, essa resposta vai ficar melhor personalizada, entendeu? Porque você poderia pedir tudo isso de uma vez, ó. Crie uma sequência didática com essa estrutura aqui, atividade introdutória, atividade principal, atividade prática, atividade de fechamento, avaliação, certo? Poderia solicitar tudo isso aqui
de uma vez, né? Só que a gente está fazendo esse passo a passo porque é a forma, né, dentro do que eu já estudei, dentro do que a gente aplica aqui no NTE, que seria mais viável pedagogicamente para a gente, né? Seria uma atividade mais próxima da nossa realidade. Porque, assim, existem muitas questões polêmicas envolvendo o uso do ChatGPT, né? E aí, o que eu acho, né, em relação a isso é que a gente precisa usar da melhor forma para extrair um material rico, pedagógico, para enriquecer as nossas aulas. A gente não consegue fazer tudo, né? A gente não consegue. A gente até poderia fazer tudo, ele até daria tudo, sei lá, todos os nossos planejamentos, tudo do nosso dia a dia de professor. Mas não ficaria adequado à realidade, provavelmente, das nossas salas de aula, porque a gente precisa mesclar muitas coisas, né, dentro da nossa prática pedagógica. Então, eu estou mostrando aqui a forma que a gente orienta, né, para usar o ChatGPT, que a gente vai conseguir extrair, né? E mesmo assim, a cada resposta dessa, você precisa ler, ver se essa resposta está adequada à realidade da sua turma, né? Se os alunos alcançam essa atividade, né? Se eles não alcançarem essa atividade, né? Você pode pedir, né, melhorar o comando, sugerir um comando que dê, que permita a apresentação de uma atividade diferente, que seja mais próxima da realidade do seu estudante, né? Se você tem aluno com deficiência, você pode mencionar isso, né? Tem um aluno, sugira atividades para alunos com TEA, autista, né? Aí você explica bem a atividade e aí ele vai sugerir, né, dentro do banco de dados deles. E vocês podem ir refinando essa resposta, que é isso, né? Que é a melhor forma. Essa é a ideia, na verdade. Essa é a ideia principal da formulação dessa inteligência artificial, é esse refinamento, né? O refinamento vai trazer respostas mais próximas do que a gente está querendo, né? Mais próxima da realidade dos nossos estudantes. Então, você consegue fazer pesquisa dentro do ChatGPT, né? Perguntar coisas que você quer saber. Eu uso muito, assim, eu tenho o aplicativo de celular, que é super eficiente, né? Que você baixa o aplicativozinho de celular. Então, coisas que eu tenho dúvida, assim, sei lá, deixa eu ver uma coisa bem do dia a dia, né? Sim, eu queria fazer um passeio de trem com meu filho, né? Aí eu queria saber se no feriado ia ter o trem ia estar funcionando o trem em Natal. Aí eu fui e pesquisei lá no ChatGPT para ele buscar no banco de dados deles essa informação. Então, você pode utilizar para esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, a gente está substituindo o Google, né, as buscas do Google pelo ChatGPT, porque ele tem um banco de dados bem grande para buscar as coisas, né? Então, você pode fazer, através dessa inteligência artificial, essas coisas do dia a dia, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é importante também, é que dá para você utilizar o ChatGPT sem criar conta na versão de computador, né? Na versão de computador que você usa direto do navegador, você consegue acessar o ChatGPT sem fazer conta, sem criar um login, sem criar senha. Só que, usando dessa forma, ele não vai entender o seu perfil. Ele vai dar respostas mais gerais, né? Então, usando uma conta logada, que é só sua, que só você acessa, ele vai entender quem é você, como é que você busca as coisas, como é que você gosta das respostas, e vai adequando melhor a realidade, ao seu perfil, né, ao que você quer, certo? Então, tem essa particularidade, né? Você pode usar tanto sem estar logado, né, como logado também, mas tem essa diferença. Então, voltando, continuando aqui, né? A gente fez a atividade introdutória, fez uma atividade principal, né? Seria a atividade prática, né? Em seguida, uma atividade de fechamento e a avaliação. Eu vou pular a atividade prática, vamos para a atividade de fechamento, né? Vocês poderiam continuar da mesma forma.
mudando o comando e colocando agora uma atividade prática. Mas vamos para a atividade de fechamento? Deixa eu voltar aqui para o ChatGPT, né? Eu vou pegar aquele mesmo comando que eu estava usando, ó, só estou copiando e colando ele aqui, esse mais geral, né? Vou selecionar ele de novo aqui, ó. Copiar, venho aqui, colo, só vou mudar algumas informações. Ó. Agora, aqui é uma atividade de fechamento. Então, como é que eu coloquei o comando? Crie uma atividade de fechamento para uma sequência didática sobre como interpretar, preencher formulários para alunos do primeiro segmento da educação de jovens e adultos, dando continuidade, em vez de dando continuidade, a gente pode colocar assim, ó, finalizando para finalizar essa sequência didática. Aí vou lá. Deixar ele, pronto, criou toda a atividade, é como ele fez a atividade de fechamento. Atividade de fechamento, simulação e reflexão sobre o preenchimento de formulário, os objetivos, os materiais necessários, o passo a passo da atividade. Simulação realista, 20 minutos. O professor divide os alunos em duplas ou pequenos grupos. Cada grupo recebe um formulário diferente. Exemplo, uma ficha de emprego, um cadastro para atendimento médico, uma solicitação de serviço. Então, lembrando aqui que se você não tiver esses materiais, como ficha de emprego, cadastro para atendimento médico, solicitação de serviço, você pode pedir para ele criar cada um desses instrumentos aqui para você trabalhar nessa atividade. O professor entrega um cartão com perfil fictício para cada aluno, né? Exemplo, João, 35 anos, busca emprego de porteiro. Maria, 42 anos, quer fazer matrícula em um curso de informática. Os alunos devem preencher o formulário correspondente à situação recebida. Então, eles vão fazer uma atividade, né, realista, prática. Correção coletiva e debate. Os alunos trocam os formulários preenchidos entre si para revisar. O professor conduz um momento de correção coletiva, destacando campos de preenchimento correto, erros comuns, importância de conferir as informações antes de entregar, discussão em grupo. O que foi mais fácil ou difícil nessa atividade? Como podemos melhorar a nossa atenção ao preencher formulários? Como esse aprendizado pode ser útil na vida cotidiana? Então, as sugestões de pergunta para discussão que você pode acrescentar mais, que você pode não usar nenhuma dessas, usar outras perguntas, né? E uma reflexão final e autoavaliação, né? O professor escreve no quadro perguntas para que os alunos reflitam individualmente. O que aprendi sobre formulários nessa sequência didática? Onde posso aplicar esse conhecimento no meu dia a dia? O que ainda sinto dificuldade em relação ao preenchimento de formulários? Cada aluno responde de forma escrita ou oral. Encerramento da sequência. O professor faz um resumo dos aprendizados, destacando a importância da interpretação, do preenchimento correto dos formulários. Para finalizar, os alunos recebem um desafio para casa. Observar um formulário no dia a dia, na farmácia, banco, escola, tentar entender quais informações são pedidas e por quê, compartilhar a experiência na próxima aula. Essa atividade reforça o aprendizado prático, promove a reflexão e prepara os alunos para situações de reais do cotidiano. Então, você vai vendo que, na medida que você vai pedindo, né, do jeito que você vai orientando, ele vai organizando uma resposta próxima ao que você pediu. Né? Se você não gosta da resposta, você pode pedir para ele reformular essa resposta, fazer diferente, né? Sugerir aqui, ó, nessa atividade aqui, ele pede aqui em cima ficha de emprego, cadastro para atendimento, solicitação de serviço. Aí eu não tenho isso.
Venho aqui, copio, vou lá na busca e digo assim, ó, deixa eu só colar aqui, né? Então, crie exemplos de ó, o que que eu fiz? Eu peguei lá né, coisas que eu não tinha para construir, para trabalhar, né? Eu vou precisar disso na hora que eu for aplicar essa atividade de simulação realista. Então, o que que eu fiz? É o comando que eu dei. Crie exemplos de ficha de emprego, cadastro para atendimento médico, solicitação de serviço para ser usado na sequência de dados. Para ser usado, ou você pode até detalhar mais, ó. Serviço para ser utilizado durante a atividade simulação realista, que é o nome da atividade que ele deu aqui, ó, que vai usar isso, da sequência didática. Pronto, aí eu peço para ele fazer. Aí ele vai criar. Ele criou uma ficha de emprego, uma ficha de cadastro para atendimento médico, um formulário de solicitação de serviço. Pronto, ele já deu os exemplos, é só você copiar, colocar num documento, né? Organizar bonitinho, fazer as cópias e distribuir com os alunos. Certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Pronto, vamos continuar então. A última atividade, né, da nossa sequência didática seria uma avaliação, né? Eu preciso criar um instrumento de avaliação que vai me dizer se os alunos aprenderam ou não o que foi proposto para essa sequência didática, né? Então, eu preciso pensar em alguma forma de avaliar essa sequência didática. E aí eu posso criar a minha própria estrutura de avaliação, coisas que eu já faço no meu dia a dia, ou pedir ajuda do ChatGPT para criar esse instrumento. Então, vamos lá. Então, eu posso colocar aqui, ó, crie um instrumento de avaliação que deixa eu ver, cria um instrumento de avaliação que apresente deixa eu ver, que apresente cria um instrumento de avaliação que apresente o desenvolvimento dos alunos durante essa sequência didática. Foi o comando que eu usei. Pronto, ele criou um instrumento assim, ó.
Critérios de avaliação. Ele deu uma tabelinha com os critérios de avaliação. Compreensão na atividade de compreensão do formulário, na atividade de preenchimento das informações, no critério legibilidade e organização, atenção aos detalhes, autonomia e preenchimento. Aí ele dá os níveis, nível inicial, demonstra dificuldade para identificar e interpretar. Então, ele dá uma forma de você, né, um parâmetro para você, um critério para você avaliar, né, que são esses níveis aqui, né, a atividade prática de avaliação, né. Desafio final, o aluno receberá um formulário, ficha de emprego, solicitação de serviço ou cadastro de médico e deverá preenchê-lo com base em um perfil fictício fornecido pelo professor, né. Critérios de correção, campos de preenchimento corretamente, coerência entre as informações fornecidas, legibilidade e organização, capacidade de revisar e corrigir erros antes da entrega. Então, ele criou todo o instrumento aqui, né, de acordo com o que foi construído acima, né? Ele utilizou todo o contexto que a gente fez aqui, né? Ele pegou todas as informações dessa sequência didática que a gente foi trabalhando aqui e utilizou isso para criar esse instrumento aqui de avaliação. E aí a mesma coisa, se você gostou desse instrumento, você utiliza ele. Se não, você pode pedir para ele refazer e dar mais informações com relação a ao que você quer, ao que você deseja, né? Pronto, aí a gente construiu toda a nossa sequência didática com o suporte do ChatGPT, né? Eu trouxe aqui essa sugestão de sequência didática, mas ele pode produzir várias coisas, muitas coisas, né? Muitas outras coisas que você solicitar. Uma música com o nome dos alunos da sala, né? Sei lá, um jogo, um quiz, para trabalhar esse conteúdo. Então, você pode pedir 1 milhão de coisas. Vai depender muito do prompt, né? Do comando que você dá para que isso aconteça. E aí, o que é que vocês acharam? Deu para entender? Para facilitar, né, a vida de vocês, eu fui muito boazinha. Eu criei uma listinha de prompts que eu vou disponibilizar aqui o link no chat, que vocês podem acessar, né? Eu vou apresentar de novo para mostrar a vocês essa listinha de prompts. Ó, essa listinha aqui tem vários, deixa eu ver quantos eu coloquei. 45 comandos que podem ajudar, né? Ou que podem ajudar vocês iniciarem a esse trabalho com o ChatGPT. Então, aqui tem algumas opções que vocês podem utilizar ou refinar, melhorar diante da realidade de vocês. Eu criei essa listinha para quem não tem tanta familiaridade, ficar mais fácil para ir testando, né? Experimentando, para ver se familiariza mais e consegue trabalhar com essa ferramenta para auxiliar aí no trabalho pedagógico de vocês, certo? Eu vou pegar o link aqui e vou compartilhar aqui para vocês no chat. Ah, já compartilhou, né? Já está compartilhado. Pronto. Então, já tem a listinha aí com os prompts, né? Espero que ajude. E aí, agora a gente pode abrir para as perguntas, para as dúvidas, né? Estou aqui à disposição. Espero que tenham gostado, que eu tenha conseguido fazer de uma forma didática, né, essa aula.
E aí, quem não tem algum questionamento, alguma pergunta? A gente pode voltar para lá e eu posso mostrar umas outras coisas aqui que são interessantes, né, para o ChatGPT, que a gente pode refinar mais, né, coisas de atualização, que eu acho que pode ajudar aí na prática de vocês, né? Eu vou apresentar de novo aqui, já que vocês não têm perguntas, né? E para a gente utilizar mais esse tempinho com, né, mais coisas, assim, aproveitar o tempo para a gente compartilhar mais coisas. Uma atualização do ChatGPT, né, que aconteceu, é criar imagens. Né? Ele cria imagens, e as imagens que ele cria, ele não pega a imagem na internet, ele não pesquisa a imagem na internet, ele cria uma imagem a partir do comando que você dá, né? Então, você dá um comando e ele cria uma imagem personalizada. Só que essa atualização tem uma limitação. Eu acho que, se eu não me engane, são 5 imagens que ele dá por um período de tempo. Então, você fez 5 imagens, aí ele vai dizer assim, em algum momento, olha, sua versão de uso gratuito acabou por hoje, ou acabou por determinado tempo, agora só daqui a um tempo. Ele vai dizer para vocês quando isso acontece, né? Quando isso acontecer. Então, deixa eu colocar aqui no ChatGPT. Então, eu posso criar assim, estou aqui na telinha dele, eu posso colocar assim, ó, crie uma imagem. Deixa eu pensar aqui. Crie uma imagem para confecção de uma camiseta para ser utilizada na feira de conhecimento Me digam aí o nome de uma das escolas de vocês. Coloca aí no chat alguém. O nome de uma escola, de alguém que está aí. Qualquer pessoa pode colocar aí o nome de uma escola de alguém que esteja presente aqui no grupo. Colocaram Terezinha Paulino. Pronto, Terezinha Paulino. Então, eu quero criar uma imagem para a confecção de uma camiseta para utilizar na feira de ciência da Escola Municipal Terezinha Paulino. Aí eu vou pedir para ele criar. Pronto. Então, ele colocou a imagem e ele explicou aqui, ó. Aqui está uma ideia para a estampa da camiseta para a Feira de Conhecimento da Escola Municipal Terezinha e Paulino. Elementos visuais. Uma lâmpada acesa simboliza a criatividade e o conhecimento. Ícones representando diferentes áreas do saber. Livro, átomo, régua, compasso, pincel, nota musical. O nome da escola e o título da Feira do Conhecimento 2025 em uma fonte moderna e legível, cores vibrantes e contrastes para destacar a estampa. Então, ele foi e criou aqui, ó, exatamente o que eu pedi, né? Então, essa é uma atualização, né, mais recente do ChatGPT, né? Que é possível criar essas imagens personalizadas. Então, essa imagem aqui não tem lugar nenhum da internet, certo? É uma imagem que é criada por inteligência artificial.
foi desenvolvida pela inteligência artificial. Esse recurso, como eu falei, é um recurso que é um recurso limitado para versões gratuitas, que são essas que eu estou utilizando, né? Para versões pagas, né, você consegue utilizar isso de forma ilimitada. Então, vocês podem desenvolver várias coisas desse tipo, né? Como também desenvolver, criar coisas como... Deixa eu pensar aqui, uma outra coisa que é interessante para a gente trabalhar com... Crie uma música que olha o que eu pedi, olha o comando que eu dei. Crie uma música que fale sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, né? Isso aqui eu coloquei uma coisa bem geral. Mas vocês podem criar um comando de criar uma música para trabalhar determinado conteúdo, né? Você tem um grupo de alunos de educação de jovens e adultos que são músicos, né? Que gostam de música, que tem essa afinidade com música, né? Então, você pode trabalhar os conteúdos que você quiser utilizando música, né? E aí o ChatGPT pode ajudar você a criar. Vamos ver o que é que ele faz com esse pedido que eu... o nome da música que ele criou foi Sonhos que Escrevem o Futuro, né? Letra inspirada sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, destacando a superação, a aprendizado, a transformação através do conhecimento. Então, ele colocou os versos, o refrão, né? No brilho dos olhos, a vontade de aprender. Cada página virada, um novo amanhecer. O tempo passou, mas nunca é tarde para abrir as portas da liberdade. Pré-refrão. Lápis na mão, escrevendo a vida, cada palavra uma conquista. O saber transforma e faz renascer, mostrando que sempre é tempo de vencer. Refrão. Educação é caminho, é luz na escuridão, mudando histórias, abrindo o coração. Na EJA, a esperança nunca se desfaz. Quem aprende hoje, constrói o amanhã em paz. O trabalhador que sonha em crescer, a mãe que ensina e quer aprender, noite adentro, caderno na mesa, o saber renova e fortalece a certeza. Né? Lápis na mão, escrevendo a vida, cada palavra é uma conquista. O saber transforma e faz renascer, mostrando que sempre é tempo de vencer. Educação é caminho, é luz, é escuridão, mudando histórias, abrindo coração. Então, ele criou toda a música, né? Criou toda uma música de acordo com o tema que eu pedi. Você pode refinar essa música, mudar o refrão, pedir para colocar um outro refrão, acrescentar coisas ao refrão. Basta, né? O principal, né? É que você utilize o comando adequado, né? E se você perguntar para mim assim, Claudiana, existe um padrão de comando adequado? Não existe um padrão, existe você ir reconhecendo, né, como ele trabalha, como ele lhe dá as respostas. Na medida que você for usando, você vai começar a reconhecer melhor esse padrão, né? Você vai entendendo como esses comandos que você dá vai lhe ajudando a ter uma boa resposta, né? Então, isso é muito de uso, né? De conversação com a inteligência mesmo, né? Então, quando eu criei aquela listinha dos prompts, né? Para quem não tem tanta familiaridade, ir lá e colocar o prompt do jeito que eu peguei e coloquei na listinha e fazer o exercício, né? E depois ir mudando, ir refinando esse prompt, mudando para coisas que você está mais perto da sua realidade, né? E se aventurando mesmo, né? E que é assim que você vai compreendendo melhor como a inteligência funciona e ela também vai entendendo como você
como você gosta das respostas, né? Entendendo como é o seu perfil, como eu falei, né? Eu repito isso e reforço isso o tempo todo, porque é assim que vocês conseguem utilizar melhor, extrair o melhor dessa ferramenta, né? Vocês conseguem extrair o que é de mais produtivo, que mais próximo, né? Vocês conseguem organizar talvez melhor o planejamento de vocês, né? Quando eu dou aula aqui presencial no NTE, os professores fazem: meu Deus do céu, eu passei horas fazendo um planejamento e esse negócio faz em segundos. Eu poderia estar utilizando e refinando ele em segundos. Eu digo, exatamente. É bem legal aqui nas aulas presenciais, porque a gente vê a expressão. Eu não consigo ver a expressão de vocês aí, né? Mas nas aulas presenciais eu consigo ver essa surpresa com relação ao uso dessa ferramenta, que muita gente ainda não tem conhecimento, né? Se vocês virem aí na tela, vocês vão ver que tem uma mensagenzinha na minha tela, dizendo assim, você chegou ao limite do plano free, né, o plano gratuito para o ChatGPT da 4ª geração, né? E aí, agora, né, para me continuar, eu vou utilizar uma outra versão, porque essa versão agora, que é uma versão melhor, né, ele dá um tempinho, e agora eu tenho que usar uma versão inferior a essa para poder continuar a trabalhar aqui no ChatGPT. Então, vai acontecer, é bom que vocês já viram como é que acontece, né? Vai acontecer isso aqui, né? Ou vocês podem fazer assim, chegou ao limite do plano gratuito, depois de algumas horas ele restabelece novamente um tempo para você utilizar esse plano, né? Não sei quanto tempo porque isso vai depender de cada usuário, não tem um padrão, já não tem esse padrão. E aí vocês podem, sei lá, tá fazendo uma atividade, chegou no limite daquela melhor versão, dá uma paradinha, vai fazer outra coisa, né? Pesquisar outras coisas, pesquisar vídeo, pesquisar música em outros aplicativos e depois restabelece aqui. Inclusive, vocês podem fazer solicitação disso, solicite uma lista de vídeos de YouTube, vídeos que tenham no YouTube que trate de determinado conteúdo. Aí ele vai colocar uma listinha de vídeos que estão lá no YouTube falando do conteúdo que você quer trabalhar. Agora, frisando que, às vezes, essa lista está real e não está real. Por quê? Porque no YouTube, ele é administrado pelas contas privadas, né, de cada pessoa que postou lá o vídeo. Então, aquele vídeo pode estar disponível no momento que o ChatGPT pesquisou no banco de dados, e na hora que você vai lá ver se o vídeo está naquele endereço, com aquele nome, ele não está mais disponível, né? Então, é importante que vocês, quando forem utilizar essa estrutura de vídeo ou pegar informações de outro lugar, vocês chequem. Porque, por exemplo, vocês vão mandar essa listinha de sugestão de vídeos para uma pessoa. E quando a pessoa for abrir o vídeo, não está mais lá, né? Então, é importante que você confira se o vídeo está disponível ainda, confira se aquela informação é real, né? É um reforço que a gente precisa estar fazendo, porque isso é importantíssimo, assim, para a gente não utilizar 100% do que está no ChatGPT, né? Porque vai ter informações não verificadas, vai ter informações desatualizadas. Então, vocês precisam estar olhando o conteúdo que está lá, identificando o conteúdo, né? Por isso que na hora que eu pedi para vocês, na hora que a gente for fazer a sequência didática, eu não pedi tudo de uma vez, né? Toda a sequência didática de uma vez, que eu poderia ter feito isso. Mas, por quê? Porque aí a gente, olhando a atividade, fazendo pedaço por pedaço da sequência didática, a gente vai verificando se aquilo está dentro da nossa realidade, né? Se aquilo ali condiz com o conteúdo que eu estou trabalhando de verdade, condiz com o nível pedagógico da minha turma, né? Condiz com a realidade da minha comunidade. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração na hora que eu estou fazendo esse planejamento com o auxílio do ChatGPT, né? E aí é por isso que eu recomendo que isso seja feito
sempre, em partes, sempre verificando tudo que for informado lá no ChatGPT, né? Principalmente e coisas que você vai texto acadêmico, né? Então a gente precisa ter cuidado com o texto acadêmico, né? Quando eu utilizo texto acadêmico, como é que eu faço, né? Eu crio o texto acadêmico, eu escrevo o texto acadêmico, né? Dando uma sugestão para vocês. Eu escrevo o texto acadêmico e eu coloco no chat GPT para ele melhorar, sei lá, melhora o texto, concordância, coerência, ortografia, resuma esse parágrafo que ficou grande demais. Então, eu peço para o ChatGPT me auxiliar nessas coisas, né? Porque, às vezes, você pede para ele escrever sobre um determinado assunto que você leu, né? E ele vai dar uma informação com outro entendimento. Então, ele não tem um entendimento do que você leu, né? É importante que você escreva o texto e você só faça um refinamento. Eu uso muito para fazer esse tipo de refinamento, né? Que é diminuir a quantidade de linhas, melhorar a estrutura do texto, né? Fazer esse tipo de organização utilizando essa ferramenta, não para ele escrever. Até porque também existe nas academias agora aplicativos que você verifica se essa escrita foi feita por inteligência artificial, né? Existem aplicativos que detectam se essa escrita foi feita por inteligência artificial, né? Então, para esse tipo de coisa, né, que é muito questionável, né? Porque é muito comum as pessoas utilizarem para a produção de texto acadêmico, que aí perde-se completamente o sentido da ideia da produção, né? Mas, continuando aqui, né, a gente pode também criar jogos, que é uma outra coisa que a gente utiliza muito, né? Então, eu posso pedir para o ChatGPT criar um jogo. Crie um jogo, Kiss, que é aquele jogo de pergunta e resposta, sobre esse conteúdo aqui. Deixa eu pegar de novo o mesmo conteúdo que a gente estava trabalhando na sequência didática. Estou voltando só para pegar o comando que eu já estava utilizando, né? Copiar. Cria um jogo Kiss sobre interpretação. Um jogo para interpretar e preencher formulários, cadastros para alunos do primeiro segmento de educação de jovens e adultos. Então, eu posso também trabalhar com esse conteúdo, que é o que a gente já estava utilizando como exemplo aqui, na construção de um jogo, né? Vamos ver. Deu um errozinho por causa que ele inicia de novo agora. Eu preciso abrir um novo chat, porque a minha versão acabou, lembra? Vou escolher uma nova versão aqui. Aí ele não deixa mais fazer, né? Como a minha versão, meu tempo de uso daquela versão acabou, ele não permite mais que eu use. Aí eu tenho que escolher outra versão. Claudiana? Oi? Pode falar, estou escutando. Professora, ainda está online? Estou ouvindo. Saiu? Estão me ouvindo? Sim. Estão conseguindo ouvir agora? Na verdade, já estava nos ouvindo. Eu acho que era ele que não estava conseguindo me ouvir, né? Clebson? Clebson, está me ouvindo? Sim. Eu acho que ele... Deixa eu colocar aqui na
Eu acho que é o tempo que esgotou, não? Até as 20 horas? Não, até as 20h30. Até 20h30. Oi? Não, Oi, porque Clécio. ficou mudo a conexão dela, tá só a apresentação Eles estão dizendo que projetada, estão me mas ela não está escutando. retornando. Não sei se travou a conexão dela. Deixa eu ver. Não, a gente está escutando, eu estou Tá escutando. ótimo, Tá aqui no. excelente. Eu acho que é ele Eu não que estou não tá. conseguindo ouvir. Tá só a Está tudo apresentação dela. ok. Tudo ok aqui. Só estou informando aqui, tá tudo. Todo mundo está conseguindo me ouvir aqui na tela, né? Na sala. Ó, Ouvindo. então vamos continuar, né? Acho que aí ele resolve o problema só para mostrar para vocês como é que a gente o resultado lá do KISS. Olha, aqui, né? Eu pedi para ele fazer um joguinho. Crie um jogo KISS para interpretar e preencher formulários para alunos de primeiro segmento da educação de jovens e adultos, né? Aí é que ele deu. Aqui essa aí é uma ideia de jogo KISS para interpretar e preencher formulário. Né? O jogo. O objetivo do jogo, o número de participantes, materiais que são necessários, as regras do jogo, formação dos grupos, funcionamento do KISS, né? Como é que o professor vai direcionar, as perguntas e as Pessoal, tarefas. desculpe interromper. Eu consigo ouvir os demais quando falam, só não consigo ouvir Claudiana. Deixa eu tirar a minha apresentação e colocar de novo. Vou parar de apresentar. Talvez seja... Fale de novo, professora. Tá ouvindo? Agora eu estou. Eu acho que era a apresentação que tinha dado algum problema. Agora eu estou lhe ouvindo. Todo mundo estava me ouvindo, não era só você que não estava conseguindo. Isso, ficou só a apresentação e aí eu estranhei e falei. Aí quando o pessoal falou, eu consegui ouvir. Eu digo, não, que estranho, como é que eu escuto todos menos ela? Eu vou tentar apresentar de novo para ver se dá certo. Aí você vai me dizendo. Agradeço. Está conseguindo agora, Clécio? Estou ouvindo, sim. A gente estava fazendo a simulação da criação de um jogo KISS. E aí eu estou mostrando aqui que com esse comando, cria um jogo KISS para interpretar e preencher formulários para alunos do primeiro ano, do primeiro segmento de educação de jovens e adultos. E aí ele criou, né, as regras, exemplos de perguntas que você pode colocar no KISS, né? Quando a gente faz aqui no curso, né, a gente cria o jogo no ChatGPT, a ideia do jogo, e a gente materializa o jogo em outro aplicativo, que é o Google Apresentações. Aí a gente faz um joguinho utilizando o Google Apresentações com a ideia do ChatGPT. A gente faz muito isso de utilizar um aplicativo aliado a outro aplicativo, né? Então, o ChatGPT dá a ideia, né? Formula a ideia do que a gente quer materializar, que seria um jogo aqui, e o Google Apresentação cria o jogo com os elementos visuais, né, com a interação, com a música, com as transições. Então, aqui a gente faz isso, né? A gente alia um aplicativo a outro aplicativo. Mais na frente eu vou fazer um pouquinho da propaganda dos nossos cursos aqui, que a gente vai abrir o edital na próxima semana, e aí eu falo mais um pouquinho disso, certo?
Então, é possível fazer isso também, né? Criar o seu próprio material didático, né? Com esse instrumento aqui, que seria essa inteligência artificial, né? Você vai criando, personalizando o seu material didático, que é a ideia dessa ferramenta aqui, né? Dessa oficina, surgiu nessa perspectiva, né? De a gente criar o nosso material didático personalizado, de acordo com a realidade do nosso estudante, da comunidade que esse estudante vivencia, do nosso território, né? Natal, cidade de Natal, né? Comunidade tal, né? Então, a gente tem a nossa disposição essas ferramentas, né? Para além das críticas, né? Nessa perspectiva de fazer um material personalizado, né? Um material que se aproxime, né? Eu acredito que as coisas é muito do uso que a gente faz dela, né? O uso que a gente faz das coisas é que elas podem ser boas, né? Pode ter um grande potencial, né? Mas ela também pode ir para outra coisa, né? Essa ferramenta, ela está sendo atualizada, né? Com essas questões de segurança, né? Porque, por exemplo, quando ela foi criada, né? Ela não tinha essa preocupação. Aí tiveram situações que a gente ouviu falar que pessoas colocou perguntas do tipo assim, como construir uma bomba caseira, né? Então, coisas desse tipo, né? E aí, algumas dessas perguntas, coisas desse tipo, ele bloqueia, ele não responde, né? Ele já tem um sistema que bloqueia esse tipo de informação, mas sempre tem um ajuste aqui ou ajuste acolá que você acaba tendo informações, né, dependendo do comando que você der, né? Então, é muito do uso que a gente faz, né? Tratando um pouquinho dessas questões polêmicas que envolvem as inteligências artificiais. Né? Então, você pode muito potencializar esse material aqui, né? Pode ser utilizado, sei lá, com perguntas e respostas no quadro, mas você pode fazer o seu joguinho físico, né? Construir esse material didático físico, com as coisas que você tem, né, disponível lá na sua escola, né? Então, enriquece muito a qualidade do nosso trabalho, né? Facilita muito, assim, a vida do professor, né? O tempo de pesquisa, o tempo de planejamento do professor, né? Auxilia muito nesse tempo, né? Que a gente sabe da realidade que a gente tem de vida de professor, né, que se dedica a vários expedientes de aula, né, de correria de um lugar para outro. Então, essa ferramenta propicia essa possibilidade da gente ter um planejamento bom, né, adequado, e que seja realizado um tempo mais hábil, mais rápido, né, que concentre a busca num lugar só, né, vocês podem ver que dá para concentrar a busca num lugar só, que seria o ChatGPT, para você criar esse planejamento. Logicamente que levando em consideração a todas essas questões que eu falei aqui, né, com relação a refinamento, né, comando adequado, a revisão do conteúdo que você está utilizando, né, que deu como resposta lá, então é importante que você faça essa revisão, que você leia, que você veja confira aquelas respostas, veja se aquela informação é atualizada, né, confira isso, né, e também tudo relacionado ao perfil dos estudantes que eu estou atendendo naquela escola, né, os objetivos que eu tenho, né, então eu acho que pode ser, né, uma coisa que vai auxiliar muito, assim, na dinâmica escolar de vocês. Eu vou abrir, né, para que a gente tenha esse momento de conversa, que eu acho importante, né, que eu estou aqui só falando esse tempo todo, a gente vou deixar um tempo aqui para ver se vocês querem me perguntar alguma coisa, tirar mais alguma dúvida. Tem mais algumas coisinhas que eu quero compartilhar, mas eu queria que vocês participassem um pouquinho e
fizessem um pouquinho dessa interação. Se não quiser falar aqui no, né, abrir a câmera, pode colocar aqui no chat que eu vou respondendo para vocês. Eu vou até olhar se tem alguma outra pergunta. Como será compartilhada a lista dos prompts? Não entendi, Anderson. Eu coloquei aqui o link, né? Tem esse linkzinho aqui, um documento, que quando você clica nele, você vai para o Drive. Aí tá lá a listinha com os prompts que eu criei, né? Para ajudar vocês a criar o de vocês, né? A refinar o de vocês. Tereza disse, eu pensei em lista de materiais de arte, por exemplo. Criar listas de materiais, você pode criar com qualquer conteúdo, né? Você pode construir qualquer tipo de coisa, um planejamento, uma prova, e você pode pedir, assim, provas do tipo assim, crie 5 questões objetivas sobre tal conteúdo, crie 5 questões dissertativas, né? Ele vai criar uma prova com 5 questões objetivas e dissertativas. É só você colocar o comando adequado, né? Lá você vai colocar essa informação e ele vai criar de acordo com o que você está solicitando, né? Você pode também adicionar uma imagenzinha e pedir para ele criar uma atividade relacionada à imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se essa versão vai permitir, tem algumas versões que eu consigo fazer isso. Acho que essa versão que eu estou usando aqui não vai... Acho que aqui, deixa eu ver. Não tô, tem uma versão, quando ele me disponibiliza, que você coloca a imagem aqui, sabe? Eu não vou conseguir abrir agora, porque eu já utilizei a parte da versão que eu tenho, né, mais possibilidades de coisa. E aí você abre a imagem aqui, porque vai ter um espaçozinho de você abrir a imagem, e você pode, a partir dessa imagem, crie 5 questões objetivas, 5 questões dissertativas, aí ele vai criar. Por exemplo, você tem uma imagem de um livro que você trabalhou com seus alunos, né? Sobre determinada história que tem lá, um livro literário. Você pode pedir uma imagem, pegar uma imagem desse livro literário e colocar aqui, e ele vai criar a partir da leitura da imagem. Faz isso também. É o que eu falei para vocês, né? Vocês vão, na medida que vocês forem utilizando, né? Vocês vão... se adequando mais ao uso da inteligência, né? Vocês vão ver que vocês vão se adequando, vão entendendo melhor como funciona, e vice-versa, né? Ele também vai entendendo como você reage, né? Qual é o seu perfil, o que é que você gosta, né? E aí é aquilo que eu falei para vocês, sempre utilizar aquele símbolozinho de positivo, negativo, né? Quando você gostou, quando você não gostou de uma resposta, porque ajuda a inteligência a entender o que você... gosta ou não, como é seu perfil, né? Lá dentro do seu espaço, né? Porque quando você loga com sua senha e seu login, você vai estar lá no espaço seu privado. Ele vai entender sobre você, sobre você na escrita de texto, na produção de texto. Né? É isso, gente. Eu quero falar um pouquinho, né? Eu quero utilizar um pouquinho do tempo para falar sobre os cursos da gente, que vamos ter o edital na próxima semana. Eu vou até apresentar aqui para vocês, porque a gente tem uma quantidade enorme de cursos aqui, muito legais, né? Que a gente pode... que pode auxiliar muito a gente na nossa prática, do dia a dia de sala de aula, né? E, inclusive com os equipamentos que a gente está recebendo, como o tablet, né? As turmas de tablet aqui são eu que ministro o curso, né? Aí eu criei um curso todinho organizado para trabalhar com aquele equipamento, especificamente aquele equipamento da prefeitura. Aí a gente faz um curso só direcionado para os professores da rede, né? Então, a gente já fez alguns semestres desse curso e a gente sempre está escutando boas falas, assim, dos professores em relação a esse curso. Alguém levantou a mão. Você quer falar? Sou eu. Falta só 14 minutos para a gente encerrar.
Certo. Eu vou aproveitar esses 14 minutos para divulgar um pouquinho do nosso trabalho aqui, né? Que é isso. Anderson, quer falar? Isso, boa noite, professora. Parabéns pela apresentação. Realmente, quando nós utilizamos a IA para nos auxiliar, podemos aumentar consideravelmente o nosso desempenho em sala de aula. Eu só fiquei na dúvida como é que a senhora vai compartilhar a lista com os prompts. Eu coloquei aqui na verdade, eu não, foi Clebson que colocou aqui no chat. É porque o link, quando a gente clica, está indo para a lista de frequência. Esse link que eu disponibilizei é de frequência. Não, mas embaixo aqui não é o... pelo menos aparecendo para mim. Deixa eu colocar, então. Vou colocar o link para vocês aqui. Coloca agora. Muito obrigado. Nada. Aí vocês testam aí, o link que eu coloquei é a listinha dos prompts. Certo? Eu vou só abrir aqui Pronto, tá aqui. Eu vou só abrir o compartilhamento de novo para mostrar para vocês o edital da gente, que vai estar disponível a partir da próxima semana. A gente, todo semestre, a gente lança um edital com os cursos que são ofertados aqui, manhã, tarde e noite, né? Os cursos são na modalidade presencial, aí tem cursos que só é um dia, tem cursos que são 2 dias, né? Tem cursos que são a carga horária maior, né? Que divide horas presenciais e horas à distância em EAD. Então, a gente tem uma quantidade bem grande de cursos, né? As inscrições serão de 18 a 20 de fevereiro para servidores do município. A gente prioriza, né? O público que a gente quer receber aqui são os professores, os servidores da rede municipal, porque a gente também tem curso que não é só direcionado para professor, né? Tem cursos que são cursos técnicos, pessoal da secretaria, né? De forma geral, os servidores da rede. E aí, de 18 a 20 é a matrícula para os professores da rede, certo? E dia 21 de fevereiro, quando sobra vaga nos cursos, a gente disponibiliza para outras instituições. Aí a gente recebe professores do estado todo aqui, tem gente que vem do interior bem distante fazer o curso aqui, presencial, né? Então, a gente tem cursos no turno matutino, né? Iniciação Excel, informática, né? Inteligência artificial. Aí aqui trabalha com Canva, que é bem legal, né? Tem muitas ferramentas disponíveis, muita coisa que você consegue fazer no Canva, né? Tem os meus cursos, que é o uso pedagógico do tablet, eu tenho turma manhã, tarde e noite aqui. Esse curso eu ministro nos 3 horários, né? Tem curso no turno vespertino, né? Dispositivo móvel, fotografia digital, aplicativos do Office, né? Esse semestre eu estou oferecendo um curso novo, que é um curso de produção de material didático, que é um pouquinho dessa ideia do que a gente trouxe nessa oficina aqui, né? E lá eu ensino os professores a construir o seu próprio material didático, né? De acordo com sua realidade. Aí a gente cria jogos, cria e-book, né? Eu trago aplicativos que a gente pode criar várias coisas para personalizar o nosso material didático, né? A gente utiliza o ChatGPT também, né? Então, Aí tem cursos de jogos e gamificação. Aí tem isso, né? Tem tem cursos básicos, né, de iniciação à informática para quem tem dificuldade, quem não sabe mexer no computador ainda. A gente tem essas turmas, normalmente são as turmas que mais lotam, né, porque a gente ainda tem muita gente com dificuldade com o uso das máquinas. E aí a gente tem toda essa quantidade de cursos, né? Então, ficaríamos muito felizes em recebê-los como nossos alunos aqui, como participantes desses cursos, né? E fica aí a dica, né? No próxima semana vai sair na página da prefeitura o linkzinho
para esse edital. Lá no edital, quando você clica no nome do curso, aparece o link de inscrição de matrícula do curso, que você faz tudo online. É isso, terminamos, finalizamos. É isso, Clebson. Obrigada, fiquei muito feliz da participação de vocês numa sexta-feira à noite, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam aproveitar um pouquinho do que a gente trouxe aqui na prática de vocês. Estou à disposição, né, aqui no NTE, para quem quiser tirar dúvida, né, quiser saber um pouquinho mais. Estou aqui à disposição. Muito obrigada, boa noite e espero vê-las em breve.